Registrado. Deputada Mônica Seixas. Deputada Mônica, está registrada aí, sua presença. Deputada Janaína Pascoal. Presente. Registrado. Deputado Edmir Chedi. Presente, excelência. Registrado. Deputado Sargento Neri. Deputado Sargento Neri. Presente. Presente também. Dessa maneira, a quórum. Solicito, então, a secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Paulo. Eu solicito que se considere lida a ata e dispense a leitura. É regimental, havendo consenso, está dispensada da leitura e considerada aprovada a ata da última reunião. Passamos, então, ao objetivo da reunião, que é proceder à oitiva da representante da plataforma Facebook, senhora Mônica Guise Rosina, gerente de políticas públicas do Facebook Brasil, é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi solicitado seu comparecimento perante essa CPI com a finalidade de explanar sobre os problemas das fake news e como vem sendo trabalhado pela plataforma digital, quais medidas estão sendo tomadas para combater a disseminação de notícias falsas, num requerimento de autoria do deputado Edmir Chedi, que foi apensado pelo requerimento da deputada Maria Lúcia Amari. Mônica, muito obrigado pela sua presença, é um prazer poder recebê-la. Nós acabamos de ouvir o seu colega, representante do Twitter, Fernando. Eu, como já antecipei, vamos dar 15 minutos para que você possa explanar a respeito desse tema, representando o Facebook, e na sequência passarei as inscrições dos parlamentares. Cada um também tem 15 minutos entre pergunta e resposta a respeito do tema. Seja muito bem-vinda, mais uma vez obrigado pela gentileza de compartilhar conhecimento e dar mais transparência, que é o que a CPI, sem dúvida, entende como importante. Vou passar a palavra para que você possa se manifestar. Muito obrigada, deputado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Mônica, eu sou gerente de políticas públicas do Facebook Brasil. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar com vocês hoje para falar sobre as políticas e os recursos tanto do Facebook quanto do Instagram, em especial como a empresa vem trabalhando para combater a desinformação em ambas as plataformas. O Facebook ele tem enorme orgulho de ser uma empresa que não só conecta e dá voz às pessoas, mas que também possibilita que empresas de todos os tamanhos, em especial aquelas pequenas, possam encontrar espaços seguros para anunciar os seus negócios e encontrar potenciais clientes online. Em tempos de isolamento social, acredito que todos podemos concordar que isso se faz ainda mais importante. Mas para que o Facebook ele consiga cumprir essa missão, é extremamente importante que as pessoas sintam-se seguras nas plataformas. Eu vou reforçar bastante aqui a palavra segurança, porque esse é um conceito-chave para muitas das iniciativas sobre as quais eu vou falar hoje. Eu reforço que o Brasil é um país absolutamente prioritário para o Facebook e para o Instagram. E, nesse sentido, deputados, a empresa ela tem trabalhado incansavelmente na prevenção de abusos e para evitar que as suas plataformas sejam usadas para a disseminação da desinformação, que é objeto dessa comissão parlamentar de inquérito hoje. Bom, para guiar nossa conversa hoje, eu vou centrar minha fala nas principais estratégias de combate à desinformação. Então, o Facebook ele estrutura a sua estratégia de combate à desinformação em 4 principais pilares: remover, reduzir, informar e colaborar. Então, a empresa vai remover conteúdos e contas que violam as suas políticas, vai reduzir a distribuição de conteúdos de baixa qualidade, informar as pessoas, dando a elas maior contexto possível sobre os conteúdos que elas encontram nas plataformas e para que, no final das contas, sejam as pessoas e não a empresa a tomarem as decisões. E, por fim, o Facebook ele colabora com as autoridades brasileiras e eu vou encerrar com essa fala. Bom, vamos começar então falando de remoção. Para identificar conteúdo abusivo, o Facebook ele combina pesadíssimos investimentos, a gente está falando aqui em bilhões de dólares todos os anos, em tecnologia,
com equipes de pessoas altamente especializadas. O pessoal me pergunta muito se é só inteligência artificial que faz esse trabalho. Não é, é sempre essa combinação de inteligência artificial e gente. E como funcionam? Esses sistemas de inteligência artificial desenvolvidos pela empresa e que são sempre aperfeiçoados, eles rodam milhões de vezes por segundo, buscando conteúdos e comportamentos que podem violar as regras da empresa. E hoje são mais de 35 mil pessoas, até foi uma pergunta de um dos deputados para o Twitter, na fala anterior, que trabalham nessa frente de segurança no Facebook. Essas pessoas, elas ficam estrategicamente espalhadas pelo globo, exatamente para garantir que haja atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas são equipes que falam mais de 50 línguas, incluindo o português do Brasil. E aí, sempre então que um conteúdo ou comportamento é identificado como violador dos padrões da comunidade, do Facebook e do Instagram, ele vai ser removido. Aqui eu queria fazer uma pausa para explicar que os padrões da comunidade, é um termo que a gente usa muito na empresa, nada mais são do que as regras de convivência, daquilo que a empresa convenciona ser ou não ser permitido nas suas plataformas, dentro de um espaço de liberdade econômica aí, e prezando sempre pela segurança das pessoas que usam os serviços. Eu queria reforçar que essas são políticas que estão sempre em evolução, são constantemente aprimoradas pela empresa. A versão mais recente delas, dos padrões da comunidade, está sempre disponível para todos os usuários, em linguagem bem simples e de fácil acesso. E aí eu trago só alguns exemplos daquilo que o Facebook não permite nas plataformas do Facebook e do Instagram, de acordo com esses padrões. Contas falsas, discurso de ódio, bullying, spam, promoção de conteúdo suicida, grupos violentos ou qualquer tipo de violência sexual são exemplos. Eu reformo que essa não é uma lista exaustiva, ela é só exemplificativa aqui para ilustrar esse ponto. Então, sempre que identificado esse tipo de conteúdo, porque viola as regras da empresa, eles são removidos. Eu queria dedicar uma atenção especial às contas falsas. Em primeiro lugar, porque uma conta falsa, por si só, ela já viola os padrões da comunidade, do Facebook e do Instagram. Mas a empresa, ela também sabe que contas falsas estão muito frequentemente associadas a conteúdos como informações potencialmente falsas e comportamentos abusivos. É o caso do spam ou do famoso clickbait, né? Assim, quando a empresa ela foca esforços na identificação e remoção de contas falsas, ela consegue atacar diversos problemas a partir da sua raiz. Hoje, do universo de contas falsas removidas pelo Facebook, 99,8%, esse número é enorme, são identificadas já automaticamente de forma proativa, deputados, pela empresa. Ou seja, antes mesmo que qualquer usuário faça contato, interaja com aquela conta e precise denunciar. E são removidas aí em questão de minutos. O segundo pilar de atuação no combate à desinformação é a redução da distribuição de conteúdo que a empresa chama de baixa qualidade, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aqui eu queria aproveitar para marcar bem a diferença entre remover e reduzir. Notem que quando eu falo em remoção, eu estou falando de conteúdos e comportamentos que ferem as políticas da empresa. Mas quando eu falo em redução, eu estou falando em conteúdos de baixa qualidade, mas que eles não violam por si só as regras da empresa. E por que isso? Por que uma notícia falsa, que se enquadra nessa definição de conteúdos de baixa qualidade, ela não é simplesmente removida da plataforma? Porque o Facebook, ele não é, deputados, e nem tem nenhuma pretensão de ser o árbitro da verdade. Essa é uma fala que o meu colega do Twitter também utilizou. Se o Facebook dissesse que as notícias falsas violam os padrões da comunidade, ele necessariamente teria que se colocar nessa posição. A empresa entende e reconhece que as notícias falsas representam, sim, conteúdo ruim na plataforma, e é exatamente para encontrar um equilíbrio possível, fazendo referência até uma pergunta que foi feita na sessão anterior, entre a liberdade de expressão e o combate à desinformação, o Facebook e o Instagram, então, trabalham não para remover esse tipo de conteúdo, mas para reduzir alcance e para informar os usuários das plataformas. E aqui que entra o programa de verificação de fatos, sobre o qual eu vou permitir me debruçar um pouquinho. O
O Facebook acredita que a verificação de fatos é uma ferramenta muito fundamental para construir uma comunidade de usuários mais e melhor informada. Hoje, deputados, a empresa trabalha com 72 agências de verificação de fatos em 118 países diferentes, cobrindo aí 59 línguas. Todas essas agências com as quais o Facebook trabalha, elas são independentes, elas são certificadas pela Pointer, que as audita de forma bastante rigorosa. No Brasil, o Facebook e o Instagram trabalham com 4 agências, elas são Lupa, Aos Fatos, a Agência Francesa de Notícias e o Estadão Verifica. Bom, como é que funciona, então? Os sistemas de inteligência artificial que eu mencionei agora há pouco, eles estão lá rodando bilhões de vezes por segundo, buscando identificar conteúdo que pode ser falso. A inteligência artificial, ela trabalha nesse processo olhando sempre para uma combinação de diversos sinais diferentes. Então, por exemplo, o fato de alguém postar uma notícia e rapidamente remover aquela notícia, né? Às vezes a gente fica seduzido pela manchete e quando vai ver não era bem aquilo, remove. Ou o fato de muita gente comentar embaixo de uma notícia, não acredito, que pode ser não acredito porque realmente acreditei, ou uau, não acredito, né? Ou a própria denúncia de um usuário de determinado como conteúdo falso é outro sinal. Então, a inteligência artificial está olhando para esses diversos sinais, trouxe aqui 3 exemplos, e uma vez identificado esse conteúdo, que pode ser falso, ele segue para as agências de verificação de fatos. São elas que determinam, a partir de metodologias muito rigorosas, a veracidade ou não de determinado conteúdo. Se o conteúdo foi, pelas agências, marcado como falso, o Facebook, então, trabalha para reduzir alcance. Veja que eu não estou falando em remover, eu estou falando em reduzir alcance. No feed de notícias do Facebook, a proeminência daquele conteúdo ela é reduzida em até 80%, e no Instagram ele deixa de aparecer na plataforma Explore, que é aquela plataforma de descoberta de conteúdo novo, e também ele sai das hashtags. Eu ressalto que o Facebook entende que a decisão final ela tem que ser do usuário nesses casos, e por isso a empresa busca oferecer o maior volume de informações possíveis aos usuários. Então, caso, por exemplo, um conteúdo tenha sido marcado como falso e ainda assim alguém decidir compartilhar aquele conteúdo, vai surgir um pop-up na tela, é o slide 15 que vocês têm em mãos, que vai ressaltar a marcação das agências, vai facilitar o acesso à verificação e vai perguntar se aquele usuário, sabendo agora que aquela notícia foi marcada como falsa, se ele realmente deseja prosseguir com aquele compartilhamento. Também, notícias marcadas como falsa, vocês podem verificar nos slides 16 e 17 do material que foi enviado, elas recebem um filtro. É uma forma de tornar mais visivelmente perceptível para o usuário do Facebook que aquela informação foi marcada como falsa. O slide 17 mostra o filtro no feed do Facebook, e o slide 16, perdão, e o 17 mostra no Instagram. Um dado bem ilustrativo que eu posso trazer para vocês se relaciona à Covid-19. A empresa conseguiu levantar que 95% das pessoas que tiveram contato com notícias falsas relacionadas à Covid-19, elas não chegaram a ultrapassar esse filtro que vocês encontram aí indicando a marcação. Mas aí eu queria chamar a atenção para uma questão específica. Se a notícia falsa em questão tem o potencial de levar algum tipo de dano no mundo real, como, por exemplo, uma notícia que diz que beber água sanitária pode curar a Covid. Essa notícia tem o potencial de levar a pessoa eventualmente até a morte. Então, essa notícia ela é removida. Eu volto para o primeiro pilar, porque daí ela não é só uma notícia falsa, mas ela passa a violar as políticas da empresa na medida em que pode gerar um dano no mundo offline, no mundo real. Bom, o terceiro pilar é o pilar da informação. O Facebook entende que não existe solução única para o problema da desinformação, seja no Brasil, seja no mundo, e por isso as iniciativas de informação, educação e transparência, elas são centrais na atuação da empresa no combate à desinformação. E aí eu queria trazer para vocês um campo no qual a transparência é cada vez mais importante, que é o espaço político eleitoral. De forma geral, deputados, o Facebook tem um compromisso global e vem trabalhando nesse sentido de dar mais transparência a todos os anúncios que rodam nas suas plataformas, independentemente da natureza. Mas a empresa entende que anúncios sobre eleições e sobre política precisam de camadas adicionais de transparência e de segurança.
Hoje, qualquer anunciante que deseje rodar um anúncio eleitoral ou de tema político nas plataformas, ele necessariamente vai ter que passar por um processo de confirmação de identidade e de localização. Vocês conseguem entender que essa é uma engenharia grande da empresa para evitar, por exemplo, interferência estrangeira. O slide 19, ele ilustra para vocês o grau de granularidade de informações às quais o usuário que se deparar com o anúncio de tema político ou eleitoral, ele vai ter. Então, ele vai ter acesso a quem está por trás do pagamento daquela propaganda, o valor médio gasto, o público que foi impactado, e acredito que a gente está falando aqui de um grau de transparência sem precedentes, né, na nossa história democrática. Ainda dentro do pilar de informação, a empresa realizou altíssimos investimentos em campanhas de marketing. Exemplo disso são dicas que foram criadas especialmente para ajudar as pessoas a identificarem uma notícia como potencialmente falsa, que circularam, por exemplo, nas eleições de 2018, nos principais jornais e revistas em circulação no país. E a empresa também financia projetos de educação digital como uma forma muito importante de combate à desinformação. Eu não tenho tempo aqui de falar sobre todos eles, são diversos, tenho o maior orgulho de participar desses projetos, como educadora de formação que sou, mas eu destaco Comprova, né, que o Facebook segue apoiando já há 3 anos, que é um programa colaborativo que une aí jornalistas de pelo menos 28 organizações no Brasil, para verificação de informações. E, por fim, prometo que eu estou terminando, embora pouca gente saiba, a empresa ela coopera, deputados, diariamente com as autoridades, no Brasil e no mundo. Só em 2019, o Facebook ele forneceu dados de usuários em resposta a mais de 8.000 requisições oficiais de autoridades aqui no Brasil. Esses dados eles são fornecidos sempre em conformidade com a lei brasileira. E na nossa experiência, não existe notícia de que em algum desses casos o alvo de uma investigação ou processo não tenha sido identificado. Então, os dados fornecidos eles são suficientes, sim, para identificar quem está por trás de um potencial ilícito. E aproveitando que a gente está em ano eleitoral, eu queria trazer a experiência da empresa durante períodos eleitorais como exemplo dessa postura. Antes e durante o período eleitoral de 2018, o Facebook ele respondeu a um volume enorme de ordens judiciais, advindas aí de todos os TREs do país e também do Tribunal Superior Eleitoral, sempre dentro dos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Como todos vocês sabem, são prazos que pedem altíssima celeridade. Foi montada uma equipe dedicada exclusivamente ao contencioso eleitoral e o Facebook, então, se preparou para dar rápido cumprimento a essas ordens judiciais eleitorais. Em alguns casos, conteúdos chegaram a ser disponibilizados e dados foram fornecidos em até 2 horas após o recebimento da ordem judicial. Queria destacar também o trabalho de capacitação realizado junto aos TREs, com treinamentos aí em 12 capitais, reuniões e distribuição de cartilhas, impactando aí mais de 2.500 magistrados e servidores. E para esse ano de 2020, o plano da empresa é ainda mais ambicioso, é capacitar todos os juízes, servidores e membros do Ministério Público Eleitoral atuantes nas mais de 3.000 zonas eleitorais sobre a plataforma e o contencioso eleitoral, como forma de coibir aí potenciais abusos. E isso, obviamente, só é possível diante da atuação coordenada com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, com quem a empresa segue trabalhando. Nós já assinamos memorandos de entendimento que reafirmam o compromisso da empresa em combater a desinformação, apoiando projetos e iniciativas aí que promovam o jornalismo de qualidade. Também frequentamos as reuniões do TSE no contexto do grupo de enfrentamento à desinformação e seguimos colaborando também em outras frentes. Posso citar ajudando o TSE a levar informações aos eleitores sobre o processo eleitoral e a criação de uma central do candidato, com informações e orientações aí relevantes direcionadas aos candidatos sobre o uso da plataforma. Bom, para finalizar, então, eu lembro vocês de que São Paulo foi a cidade escolhida pelo Facebook para abrir em 2017 já o primeiro centro de apoio à inovação da empresa no mundo, onde nós já capacitamos gratuitamente dezenas de milhares de pessoas e startups em tecnologia e empreendedorismo. Tivemos, inclusive, a honra de receber uma delegação da Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação da Alesp, na Estação Hack, que é o nome do nosso centro, em fevereiro desse ano, e fica aqui o convite para essa comissão, assim que esse período de isolamento passar.
Quero reafirmar o compromisso do Facebook e do Instagram de seguir sendo plataformas que não só dão voz aos brasileiros, mas que viabilizam negócios, geram tributos, geram empregos no país. E nós seguimos dialogando com as autoridades, especialistas, como parte do nosso esforço contínuo e bastante diligente em melhorar sempre. E por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, não só para falar das nossas iniciativas, mas também para aprender. Eu fico, deputados, à disposição para as perguntas. Obrigado, doutora Mônica. Então, dando sequência aqui à nossa reunião, a lista de inscrições, como combinado, vou passar a deputada Janaína Pascoal para que em 15 minutos possa fazer as suas perguntas e as respostas, né, Mônica? Só para esclarecimento, igual era o Fernando, ela pergunta e responde para ficar melhor para quem está nos acompanhando e até para o raciocínio do próprio parlamentar aqui. Muito obrigado pela explanação. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a doutora Mônica, agradecendo ter atendido o nosso convite. Queria justificar, eu solicitei falar primeiro, porque como essa convocação foi extraordinária, eu tenho uma live agendada com a Isto É já há mais de um mês, e eu vou ter que sair 10:45. Doutora Mônica, já pedindo desculpas pela minha ignorância mesmo no assunto, eu gostaria de entender melhor como é que o Facebook ganha dinheiro? Como é que funciona, né, a remuneração do Facebook? Hoje mesmo tem uma notícia, não vou lembrar a cifra, mas uma notícia veiculando que o dono do Facebook, do Twitter, chegou num nível X, né, de bilhões. Como é que funciona essa remuneração? E, na mesma linha de indagação, eu queria, se a senhora puder falar um pouquinho mais, como é que funciona a monetização de vídeos, a dinâmica das vaquinhas, né, no Face, outras formas, eventualmente, né, de remuneração por meio do Face e para o Face. Né? Como é que funciona a parte de ter uma ferramenta, eu realmente não entendo muito dessas coisas, mas onde você estimula, né, acelera, vamos dizer assim, a multiplicação de uma determinada postagem. Nós temos falado muito aqui nesta CPI, estou acompanhando a CPMI no Congresso e também os debates que estão ocorrendo lá em mesas abertas em torno dessa nova legislação que se pretende criar. E muito da preocupação, né, das pessoas envolvidas, nem estou dizendo que a preocupação seja ou não seja legítima, mas muito tem a ver com o financiamento, né, os financiamentos, né, de redes de desinformação ou do que se entende como sendo rede de desinformação. Então, até para eu compreender, né, esse financiamento dessas tais redes, eu queria entender os instrumentos de remuneração que há, né, no Facebook ou nas empresas do grupo, e como é que essas empresas também ganham dinheiro, né, em cima disso. Então, eu queria ouvi-la sobre esse aspecto primeiro. Precisa ligar o som, Mônica. Pronto. Obrigada pela pergunta, deputada Janaína. Eu gosto muito dela, acho que é uma ótima introdução aqui para o nosso diálogo hoje. Muita gente não entende mesmo como funciona, como a empresa se financia, né? O Facebook, ele entende que ele deseja ser um serviço que todos possam utilizar, e aí... e que a melhor forma de ofertar os seus serviços é de forma gratuita. É claro que todo mundo entende que não existe, a expressão em inglês não existe almoço grátis, né? Nunca. E a forma pela qual o serviço pode ser ofertado gratuitamente para o usuário é porque isso possibilita que a empresa venda anúncios. Né? A empresa, então, ela é um elo de conexão entre a empresa, seja a empresa grande, seja a média, seja o encanador independente aqui da esquina, que ele precisa encontrar um potencial cliente. E aí eu queria muito falar, deputada, em democratização do acesso
as ferramentas de publicidade. Se a gente voltar alguns anos atrás, você necessariamente precisaria ser uma grande marca para poder anunciar os seus serviços e chegar a potenciais clientes. Hoje, com R$10 é possível anunciar no Facebook e chegar a potenciais clientes. Então, esse é o business da empresa, esse é o modelo de negócios. Muita gente acha que o Facebook vende dados dos usuários, o Facebook não vende dados de usuários, não seria nem do interesse econômico da empresa fazer isso. Então, ele disponibiliza ferramentas de simples utilização, rápidas, que garantem, deputada, que anunciantes façam com que as suas campanhas publicitárias cheguem em grupos anonimizados de usuários. Então, por exemplo, homens que residam na cidade de Brasília, ou mulheres com mais de 25 anos que se interessem por tecnologia, né? E aí, por isso, a propaganda é chamada de direcionada. E aí, nesse sentido, eu vou aproveitar, deputada, a sua fala sobre o projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e que está aí em discussão na Câmara dos Deputados no momento. É um projeto que até nasce muito bem intencionado, mas ele atropela, né, em alguns momentos aí, essa rapidez e essa agilidade que ferramentas democráticas de acesso à publicidade colocam, né? Então, uma das disposições, por exemplo, do projeto de lei, como ele foi aprovado, obrigaria as empresas a coletarem maciçamente volumes enormes de identificação e dados de identificação de todos os anunciantes dentro das suas plataformas. Isso gera exclusão, porque a gente sabe que tem muita pequena empresa, tem muito pequeno empreendedor que não necessariamente tem um documento de identificação disponível, trava a agilidade, teria um impacto econômico, além de ferir aí a privacidade dos próprios usuários, né? Então, só para fazer um link aí com o assunto que foi levantado pela senhora em relação ao próprio projeto de lei. E, deputada, você me pergunta também sobre monetização, né? O Facebook, ele disponibiliza, sim, produtos de publicidade que permitem que usuários ou parceiros comerciais monetizem conteúdos ou plataformas próprias, né? Como, por exemplo, o estúdio de criação ou o Audience Network. O estudo de criação, ele traz ferramentas para publicar, gerenciar e monetizar por meio, por exemplo, da inserção de intervalos em vídeos para publicação de anúncios publicitários, e ele consegue mensurar com eficiência o conteúdo de páginas do Facebook. Já o Audience Network, ele permite que aplicativos parceiros disponibilizem suas próprias plataformas como espaços publicitários aos anunciantes do Facebook e, com isso, ganhem algum dinheiro ali. Só reforço nesse contexto que qualquer pessoa que gerencia uma página, ela pode usar o estudo de criação, menos candidatos políticos atuais ou partidos, comitês e representantes atuais, representantes eleitos e nomeados. Essa é uma limitação que as próprias políticas da empresa colocam. Não sei se consegui lhe responder de forma clara. Por exemplo, existe uma verificação, né, de conteúdos falsos nas publicações. Existe algum tipo de verificação da veracidade, por exemplo, de vaquinhas feitas na internet, de monetizações feitas? Existem muitas campanhas, né, de solidariedade, na criança doente, muitas vezes feitas por páginas também. Esse tipo de checagem, de veracidade de campanhas de solidariedade, a empresa já faz? Deputada, não tenho conhecimento de que a empresa faça esse tipo de verificação. O que a empresa atua é na verificação de fatos, né? Então, de notícias, de imagens e de vídeos que são postados pelos usuários. Esse é o conteúdo que os sistemas de inteligência artificial tentam identificar e fazem envio aí às agências de checagem que trabalham nessa frente. Novamente, se eu estiver equivocada na pergunta, me desculpe. Aquele sistema de cobrança chamado, se eu não me engano, PayPal, tem a ver com vocês? Deputada, nós não temos vaquinha dentro da plataforma e eu não tenho conhecimento da gente ter ferramentas de vaquinha, elas não estão disponíveis hoje no Brasil, então nenhum tipo de... O
pessoal chama também de crowdfunding, né? Não é algo que o Facebook hoje disponibilize dentro da sua plataforma. Existem outras plataformas que fazem isso de forma independente. Tá certo. Eu agradeço, doutora. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Seria só isso. Obrigada. Agradeço a deputada Janaína. Dando sequência à nossa lista de inscrição, passo a palavra, então, ao deputado Arthur Duval. Oi, boa tarde. Obrigado pela presença. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre o Facebook, né? Você falou bastante de segurança, principalmente do usuário, né? Eu queria saber o seguinte, por exemplo, teve aquela polêmica, todo mundo falou disso, quando o Facebook, de uma vez só, derrubou uma série de páginas e perfis, né? Sem nenhum aviso prévio e simplesmente sem nenhuma justificativa. Eu tenho vários amigos, que simplesmente não conseguem nem entrar na rede novamente. Ele simplesmente, quando coloca lá que ele é ele, simplesmente o cara não consegue mais ter um perfil dele próprio, não é um perfil fake, não é nada disso. É o Joãozinho quer fazer um perfil, ele entra lá, coloca lá, sou o Joãozinho, né, pelo número do celular ou do RG, não sei como agora, o cara simplesmente não consegue mais ter perfil. Eu queria saber o seguinte, qual é a justificativa que o Facebook dá para esse fato ter ocorrido naquela época e para até ainda hoje essas pessoas não conseguirem criarem os seus perfis? Obrigada, deputado, pela pergunta. Ela me dá a oportunidade de esclarecer uma das políticas da empresa, que a empresa chama de comportamento inautêntico coordenado. Eu só, antes de responder, eu queria... Talvez eu não tenha me feito clara na pergunta anterior, mas eu queria dizer que a empresa PayPal não tem nada a ver com a empresa Facebook. Só para deixar isso claro. O deputado, o comportamento inautêntico coordenado, Facebook define esse tipo de comportamento nas suas plataformas como grupos de contas ou de páginas que agem em conjunto para enganar as pessoas sobre quem eles são e o que eles fazem. Essa é a definição que todos encontram se entrarem na nossa, nas políticas da empresa, vão encontrar essa definição. Então, quando a empresa ela encontra campanhas nas quais o uso de contas falsas é central para a operação, ela remove todas as contas inautênticas e autênticas, páginas ou grupos que estão diretamente envolvidos naquela atividade. Isso gera um pouco de confusão, porque as pessoas acham que apenas contas falsas cairiam nesse tipo de investigação e, vamos dizer, atitude da empresa. Mas o que a empresa verifica ali é a atividade de grupos, né? Então, é necessário ser central o uso de contas falsas, mas muitas vezes essas contas falsas estão associadas a contas que não são falsas, são contas que são geridas, contas ou páginas por pessoas reais. E neste caso, quando a empresa investiga que existe esse tipo de coordenação, a decisão ela é tomada com base na cumplicidade daquela rede. Então, a decisão para a remoção de uma rede de CIB, de comportamento inautêntico coordenado, ela é tomada quando a empresa tem indícios suficientes de que a rede como um todo viola as suas políticas. O Facebook tem buscado dar, deputado, cada vez mais transparência a essa política em especial e as ações contra comportamentos inautênticos coordenados, e nesse sentido tem publicado aí relatórios, inclusive mensais, que detalham quais foram as contas removidas. Isso já aconteceu algumas vezes, né? 2018, recentemente também. Então, o que a empresa acho que tem melhorado bastante nesse sentido é dar mais transparência à própria política, mas também ao que foi removido ali, ao que caiu. Não, eu entendi a sua resposta, mas assim, eu vou me permitir então deixar uma crítica, porque eu conheço não uma ou duas pessoas, eu vou te dizer que eu conheço pelo menos, sei lá, umas 8 ou 9 pessoas que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma conta falsa e simplesmente tiveram não só os seus perfis removidos, como a impossibilidade de entrar novamente na rede.
E são pessoas que absolutamente não têm a menor relação com nenhuma conta falsa, né? A pessoa simplesmente, de uma hora para outra, sem saber o porquê, foi derrubada, não consegue voltar e até hoje, ela não sabe por que não consegue. O que isso estimula? Novamente, estou deixando uma crítica aqui. Estimula essa pessoa a fazer um perfil falso. E é o que essas pessoas fizeram. Então, assim, vocês removeram o perfil verdadeiro dessas pessoas sem nenhuma justificativa, impediram que ela entrasse novamente e essas pessoas hoje estão em perfis falsos. Então, deixo aqui uma crítica que algo está errado. Em relação ao Instagram, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo e, novamente, assim, eu realmente tenho dificuldade de entender, né, o porquê que isso acontece, porque eu trabalho com o YouTube e eu tenho um Instagram que é uma das minhas ferramentas de trabalho. Eu vou dar um exemplo objetivo de uma postagem que eu fiz. Teve uma postagem, teve uma polêmica com um cara chamado Dan Bilzerian, né, que é um cara aí que posta foto, ele com um monte de mulher de biquíni, etc. Tá, né? Até para deixar claro, eu acho isso uma babaquice, mas enfim, o cara faz isso. E eu peguei e fiz uma postagem ali com 4 fotos ou 5 fotos, colocando basicamente o seguinte: qual que é a diferença? Por que que um é permitido e outro não dentro da plataforma, mas aí mais questionando justamente as pessoas que olham e cancelam um e não o outro. E eu usei algumas fotos, por exemplo, da Anitta, né? E especificamente na foto da Anitta, que eu coloquei, uma foto que ela tá de maiô, me tiraram ali, tiraram a minha postagem, disseram que não era adequada para o Instagram. Só que eu gostaria de saber o porquê, porque realmente eu usei uma postagem do próprio Instagram da Anitta. Então eu peguei postagens que eu vi no Instagram, dei prints, e coloquei ali e falei, por que que um pode e outro não pode? Em nenhum momento eu falei, usei palavras de ódio, como você pode classificar, xinguei, denegri, fiz um call to action no sentido de, tipo, vá lá e xingue esta pessoa, de jeito nenhum. Ao contrário, eu até elogiei, falei, por que que certa beleza é permitida de ser exibida e certa beleza outra não? Né? E eu gostaria de saber realmente por que que esse tipo de postagem, por exemplo, no meu caso, foi removida. Obrigada, deputado, pela pergunta. Eu queria só enfatizar em relação enfim, aos casos que você traz aqui anteriormente, né? De fato, as políticas existe uma previsão de que os usuários podem eventualmente ser banidos a depender da gravidade da violação, o que explicaria, por exemplo, a impossibilidade de um retorno, mas eu não conheço esses casos específicos, mas havendo violação, eu entendo que a partir de uma leitura da política e das investigações que ocorrem, eles podem sim acontecer. E eu não consigo comentar o seu caso específico, porque eu não sei o que mais tinha de contexto ali. Eu não consigo nem aventar aqui as possibilidades. Eu também não. É justamente isso que eu quero até aproveitar a sua presença para justamente deixar, olha, a gente realmente precisa de transparência nesse sentido, porque eu respeito as políticas de uma empresa privada, que é o Instagram, e eu quero estar dentro do que aquela política prega, certo? Agora vocês removem uma postagem minha e eu realmente não sei o que é. E isso não é uma coisa específica com isso, acontece muito. Eu posso dar outro exemplo para você. Tem um cara que eu acabei de ver isso, foi o quê? 15 dias. O Instagram dos irmãos Piologo, eles são bem famosos aqui, onde eles fazem o desafio da calça. 2 caras seguram uma calça e o cara pula de cueca dentro da calça, certo? Foi removido por atentado ao pudor. E aí eles mesmos, no próprio Instagram deles, colocaram inúmeras outras postagens de outros homens de cueca, de mulheres de calcinha sutiã, rebolando a bunda, etc. E ali não cai como... Então, qual que é a minha crítica? É justamente isso que gera a revolta. É a subjetividade no critério. Porque se você tem um critério objetivo, olha, aqui você pode, aqui você não pode, ok, fica claro para todo mundo. Agora, a sensação que nós temos, e novamente, não é um caso isolado, não é a sensação do Arthur ou de poucos grupos que você vê por aí, eu até estou tirando essa discussão do âmbito político. Você vê que é realmente geral uma insatisfação com a política de vocês, porque ela não é clara, ela simplesmente não é clara. Certas coisas podem nas mãos de uns e as mesmas coisas não podem nas mãos de outros. Então, novamente, deixo a crítica aqui do porquê, né, que uma coisa faz e outra não. Mas vamos lá novamente. Você disse depois, eu sei que o Facebook agora também está cheio de regras, eu não sei o Instagram, para patrocínio de posts, etc.
E eu até justifico aqui o porquê eu estou perguntando mais para você e não para o Twitter, porque o Twitter, por exemplo, não tem algoritmo, tá? E aí eu pergunto para você, né? Nós vivemos numa democracia onde, por exemplo, o processo eleitoral ele é medido ali nos segundos, né? Nos milésimos de segundo. Né? Você vai escolher um partido ali, ele tem ali um tempo exato de TV, ele é tudo ali realmente muito medido. Eu gostaria de saber de você, usando a palavra, inclusive, que você disse, qual a segurança que eu, como político, tenho de que o seu algoritmo não vai beneficiar político X ou Y, em termos de entrega, em termos de redução ali de entrega de conteúdo? Qual a certeza que eu, como um cidadão, um eleitor, e até como um agente político, tenho de que a sua plataforma ela não vai tratar diferente político A ou político B? Obrigada, deputado Arthur. É uma pergunta super legítima, bastante interessante. E como funcionária do Facebook Brasil, e repetindo as palavras que o nosso CEO, Mark Zuckerberg, disse na semana passada ao testemunhar para a Comissão de Comércio nos Estados Unidos, também foi perguntado nesse sentido, eu reforço que não existe nenhum tipo de política que tenha como objetivo privilegiar um partido ou uma orientação política em detrimento da outra. Isso não existe na plataforma, de forma alguma. Desculpa te interromper, mas duas coisas, eu já esperava essa resposta. A primeira é, qual a garantia que eu tenho, além da sua palavra e a palavra do Mark Zuckerberg? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, qual é a garantia que eu tenho que mesmo perante a boa intenção de vocês, vamos supor que, por exemplo, o Mark Zuckerberg realmente fale, olha, aqui nós não vamos beneficiar A ou B. Qual a garantia que eu tenho que isso, ainda que de forma não intencional, esteja acontecendo? Por exemplo, eu faço uma postagem política defendendo a tese A. Muitas pessoas comentam, como você mesmo disse, não acredito, isso é fake, isso não é verdade. Estou dando um exemplo. E aí o algoritmo automaticamente reduz a entrega dessa postagem, enquanto uma tese B política, por exemplo, que não tem essa militância, não tem essa política de pessoas comentando contra essas palavras específicas, continue ali tendo a sua entrega 100%. Deputado, sobre os algoritmos, acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse tema. Cada pessoa no Facebook tem um feed de notícias que é diferente e que ele sempre vai estar de acordo com as suas preferências, né? Então, o meu feed de notícias, ainda que eu e você cliquemos, façamos ali a mesma busca ou tenhamos contato com o mesmo conteúdo, o meu feed vai ser diferente do seu. Então, eu queria reforçar a frase de que não existe lugar para ideologia nos algoritmos. Suprimir conteúdo com base em ponto de vista político, ele é diretamente contrário à própria missão do Facebook, que é dar voz às pessoas. Então, é óbvio que existe uma decisão da empresa, eventualmente, por privilegiar, como alguns anos atrás o Facebook privilegiou no feed de notícias, conteúdos de familiares e amigos e notícias locais, por exemplo, em detrimento de outras, mas essa é uma decisão de negócios, que não está de forma alguma orientada a nenhum tipo de ideologia. A intenção da empresa é que cada vez mais conteúdos sejam priorizados aí em relação ao que os usuários das plataformas estão enxergando. Obrigado pela resposta novamente. Eu acho que, de novo, né, eu não quero, pelo amor de Deus, aqui dizer que você não está tendo uma performance satisfatória, mas realmente essa resposta não me agrada. Porque o que eu entendi foi, a plataforma não tem intenção de privilegiar A ou B, e eu realmente não estou aqui querendo dizer que tem. Eu não estou falando, vocês privilegiam, apesar do próprio Mark Zuckerberg ter falado que o Vale do Silício é predominantemente ali de pessoas com viés progressista, eu realmente não estou vindo aqui fazer ilações. Mas a verdade é que não há garantia. Então a verdade é essa, não há garantia de que, ainda que não intencionalmente, a plataforma não beneficie A ou B. Enfim, para finalizar, eu gostaria realmente, isso é uma coisa que eu realmente tenho uma dúvida muito profunda em relação a isso. E eu gostaria de saber, de uma representante da Facebook e do Instagram, o que é discurso de ódio e bullying. Ótimo,
Eu vou, inclusive, deputado, me permitir aqui trazer a nossa definição. Eu queria aproveitar para dizer que uma das iniciativas da empresa nos últimos anos, muito forte, tem sido tornar as suas políticas cada vez mais transparentes e com uma linguagem cada vez mais acessível, tá? O Facebook, de fato, tem muito orgulho em ser uma plataforma para todo o espectro de discursos, mas ódio não tem lugar no Facebook. E combater o discurso de ódio é uma das principais prioridades hoje da empresa. Então, você deve saber disso, a empresa ela age e remove sempre as publicações quando ideias e opiniões cruzam aquela linha e se transformam em discurso de ódio. As regras contra discurso de ódio, elas são bastante claras, né? Então, a empresa entende que discurso de ódio sejam aqueles conteúdos, e aqui eu vou me permitir ler, tá? Que atacam diretamente as pessoas com base em o que a empresa vai chamar de características protegidas. E aí, características protegidas são raça, etnia, origem nacional, afiliação religiosa, orientação sexual, sexo, gênero, identidade de gênero ou uma deficiência ou doença grave. Agora, eu queria reconhecer aqui também, deputado, que decisões sobre o que constitui ou não discurso de ódio, elas são muito difíceis de serem tomadas, elas não são fáceis. O discurso de ódio, ele pode ser discurso de ódio num contexto entre pessoas A, B e C, dentro dessa cidade, e não ser em outro. Então, eu não quero de forma alguma aqui afirmar que acertamos sempre, porque é impossível. A inteligência artificial não está ainda nesse nível de avanço. Ela melhorou muito. Hoje o Facebook já consegue identificar proativamente 89% do discurso de ódio que ele entrega na plataforma. Alguns anos atrás esse percentual era muito mais baixo, mas eu diria que de todas as áreas de atuação, vamos pegar um exemplo muito simples: exploração sexual de menores. Né, se a gente mostrasse uma foto aqui de exploração sexual, ninguém ia discutir se é ou não é, se tem que ficar ou não tem, se é liberdade de expressão ou não é. Mas no que tange a discurso de ódio, o contexto, a forma de se dizer, a própria língua que é utilizada, de fato é muito difícil. Eu queria reconhecer isso aqui na minha resposta. Obrigado pela sua resposta. Realmente é o que eu esperava. É uma coisa realmente muito difícil. A gente pode ter um exemplo do que aconteceu hoje. Hoje, acho que todo mundo viu o caso daquele rapaz que humilhou o entregador de aplicativo, inclusive sendo racista. Uma coisa interessante de se observar é que, por exemplo, durante toda a manifestação daquele rapaz que foi racista, em nenhum momento ele usou as palavras-chave negro, preto, negrinho, isso ou aquilo. E ele foi racista sem utilizar isso. Então, eu realmente acho que é extremamente difícil para uma plataforma tentar identificar o que é, de fato, um discurso de ódio, o que seria bullying, sem a análise humana. Então, se eu puder, humildemente aqui, como um usuário, como um cidadão, jamais como um deputado, membro de uma CPI, assim, pelo amor de Deus, não. Justamente como um cidadão aqui, deixar uma sugestão, é que, por favor, não caiam nessa ilusão de achar que estar dentro de certa patrulha, de parecer estar fazendo algo bom, é necessariamente, objetivamente, estar fazendo algo bom. Porque quando vocês... E eu já tive inúmeros conteúdos que eu tive muito trabalho para fazer, simplesmente retirados da plataforma, sem uma explicação, com essas características genéricas. Olha, o seu vídeo não pode estar aqui porque ele é bullying. O que é bullying? E aí de novo, é um discurso, eu tirando sarro do Lula, eu tirando sarro de outro candidato, isso é bullying, mas então não pode mais dar risada. Então, assim, justamente por ser difícil, eu até deixo aqui uma reflexão diante das minhas perguntas e das suas respostas, que a gente, por favor, pare de tentar criar uma linha objetiva onde há algo subjetivo, porque a gente necessariamente vai ser injusto. Então, eu quero agradecer demais a sua presença, me perdoe ter feito essas perguntas um pouco mais ácidas, mas realmente é o que realmente me incomoda, e acho que a subjetividade, a dificuldade desses assuntos, elas devem ser tratadas com muito cuidado para que a gente não cometa ainda mais injustiças, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado. Dando sequência aqui à lista de inscritos, eu passo a palavra então ao deputado Paulo Fiorilo por 15 minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde, Mônica.
Obrigado pela presença. Eu queria começar com uma afirmação contrária. Espero que vocês continuem buscando o aperfeiçoamento e não desistam disso, que esse é o grande problema. Se vocês desistirem disso, nós vamos perder qualquer possibilidade de avançar para melhorar. Agora, eu acho que você trouxe alguns elementos que são importantes e que precisam ser aperfeiçoados. Mas eu gostaria de começar com as minhas perguntas. E como eu tenho pelo menos 8, eu vou precisar que você possa ser sucinta com conteúdo. Primeiro, sobre a remoção de contas anunciadas pela plataforma em 8 de julho, pergunto, como o Facebook chegou a essas contas? Quais comportamentos desses perfis e páginas foram observados e considerados inautênticos? O deputado quer fazer todas ou quer que a gente faça o bate-bola? Aqui vai ser jogo de bola, Palmeiras e Corinthians. Tá. Vamos lá, então. Eu torço para o Corinthians. E eu torço para a Ferroviária. Vamos lá. Em 8 de julho de 2020, então, o Facebook ele removeu... Foram 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook, além de 38 contas no Instagram, que estavam envolvidas em o que a empresa chama de comportamento inautêntico coordenado. Eu não vou explicar porque eu acabei de explicar na resposta anterior. Foi divulgado também, isso é público, o deputado do Facebook, ele encontrou essa atividade a partir de notícias na imprensa e referências durante a audiência na CPMI do Congresso Brasileiro. E essa rede ela consistia em diversos grupos que tinham uma atividade conectada entre si e que faziam uso de uma combinação de contas duplicadas e contas falsas, algumas das quais haviam sido detectadas e removidas já por sistemas automatizados, fazendo referência à minha fala inicial, quando eu falo de contas falsas e de remoção, e algumas das quais tinham sido para evitar, a aplicação de políticas, criar pessoas fictícias, fingindo, por exemplo, serem repórteres, publicando conteúdo e gerenciando páginas aí, fingindo ser veículos de notícia. Acho que não sei se essa resposta dá conta aí dessa sua primeira pergunta. Só para avançar nessa ainda primeira, eu pergunto, essa lista, tá, as 35 contas, 14 páginas, um grupo, 38 do Instagram, ela pode ser acessada pela CPI? Vocês podem disponibilizar quais foram essas contas, páginas do Insta e do Face? Eu peço que seja formalizado um requerimento, deputado, e o nosso departamento vai atender. Pois não, faremos o requerimento. Qual é o engajamento, número de visualizações, curtidas, compartilhamento dessas contas e páginas removidas? Não sei se a senhora tem. E havia monetização do conteúdo? Se sim, quais os valores envolvidos? Deputado, eu não tenho essas informações. Acredito que só uma análise do nosso departamento jurídico, nos casos específicos, poderia lhe responder nesse sentido. Podemos também fazer por escrito. A senhora sabe qual era o conteúdo? A senhora já fez referência, né? Que foram notícias da imprensa, CPMI, que tinha uma relação de contas, que usavam jornalistas e tal. Mas a senhora poderia dizer qual era o conteúdo das postagens realizadas por esses perfis e páginas? Há registro de compartilhamento de notícias falsas? Não, porque uma vez removido, deputado, esse conteúdo fica totalmente indisponibilizado. Mas as informações que a empresa disponibilizou publicamente acho que uma informação importante aqui é o fato de haver, como a ação de conteúdo inautêntico coordenado, ele tem a ver com tentar enganar o público, né, o usuário do Facebook em relação a quem são aquelas pessoas e o que elas estão publicando. A menção, o dado que eu tenho, acho que eu já mencionei, pessoas que fingiam serem repórteres, publicando conteúdo e gerenciando páginas que fingiam ser veículos de notícias, nesse caso específico, né, de julho de 2020, porque houve outros. Sei, mas nesse caso específico a senhora não sabe dizer se tinham notícias falsas. Não, mas eu queria destacar, deputado, que o foco dessas ações do Facebook
de CIB nunca é no conteúdo, o foco sempre é no comportamento. Então, é o fato dos usuários terem um comportamento que é incompatível e não necessariamente o conteúdo. E a gente só vai saber se o comportamento está associado a algum tipo de conteúdo se tiver acesso às informações, perfeito? É uma inferência que o senhor, ao acessar o conteúdo, ao acessar essas informações, poderia fazer, mas não é a motivação da empresa para fazer Entendi. A remoção. Perfeito. Na avaliação da plataforma, qual é o intuito de usuários que criam páginas e perfis com identidade falsa ou omissa? E quais os perigos que podem oferecer aos demais usuários? O Facebook tem uma análise, ou o Instagram, sobre essa questão? Olha, deputado, eu posso lhe dizer que, com segurança, que a grande maioria, a avassaladora maioria de contas falsas que são removidas pelo Facebook, elas focam em spam comercial. Isso, inclusive, foi objeto de uma fala do Mark Zuckerberg na semana passada perante o Congresso nos Estados Unidos. É muito desproporcional o volume de contas falsas buscando fazer spam comercial com clickbaits, etc. Existe também a possibilidade do spam ser eleitoral, ser político ou não? Vocês perceberam isso? Muito pequena, sim, e por isso a empresa faz esse tipo de investigação sempre, deputado. Pode acontecer. Não estou afirmando que aconteceu neste caso específico, mas pode acontecer. Você já disse aqui que tem empresas que fazem as avaliações. Aqui no Brasil você citou 4, mas tem um estudo que foi feito pela DRF Lab, que parte da rede removida pelo Facebook teria sido criada antes da eleição presidencial de 2018. Elas seriam controladas por pessoas em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Qual foi o comportamento desta rede, especificamente no período eleitoral de 2018? Você sabe informar? Deputado, o senhor deve estar se referindo ao Atlantic Council, né? Que é o laboratório forense, né? O Atlantic Council, o Facebook, importante esclarecer, tá? Facebook Inc. e Atlantic Council são entidades totalmente independentes. Eles anunciaram, né, Facebook Inc. e Atlantic Council, uma parceria em 2018 para combater desinformação e interferência em eleições, mas o Atlantic Council ele conduz de forma totalmente independente as suas investigações de comportamento inautêntico. Então, eu diria que para responder a sua pergunta, só avaliando o próprio documento do Atlantic Council, que eu faço questão aqui de direcionar ao senhor. Por favor, isso ajudaria muito nesse debate. Esse mesmo estudo sobre as contas removidas apresenta conexões entre muitas dessas contas e políticos ligados à direita ou indiretamente a políticos como Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, deputados do estado do Rio de Janeiro, assessoria de deputado estadual. Como o estudo realizou essas conexões? Há outros políticos mapeados para além dos que citei? A senhora saberia me dizer? Deputado, o que é público é que a investigação encontrou ligação a pessoas associadas ao Partido Social Liberal e a alguns dos funcionários dos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Não a essas figuras per se, mas sim a funcionários nesses gabinetes. A senhora falou de funcionários, a senhora citou alguns funcionários, a senhora citou todos ou faltaram funcionários que tinham relações com gabinetes, das que foram apuradas? São gabinetes aqui, mas... Sim, mas a senhora podia só repetir quais são os funcionários dos gabinetes? A senhora falou do Alana Passos... Isso, são funcionários dos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Coronel Nishikawa tinha nesse levantamento ou não? Não tenho esse nome, deputado. Deputado Douglas tinha? Os únicos nomes que eu tenho público aqui são os que eu já mencionei.
Perfeito. Nas eleições de 2018, o Facebook anunciou uma série de medidas para tentar combater desinformações e notícias falsas. A senhora podia dizer quais foram os resultados dessas medidas? Sim, deputado, terei o maior prazer em responder essa pergunta, até porque quem responde essa pergunta não é o Facebook, mas diversos estudos realizados, principalmente nos Estados Unidos, usando metodologias diversas, apontaram que após a adoção do Facebook dessas medidas e de tantas outras que foram aperfeiçoadas meses depois e até anos depois, apontam que a empresa estava, sim, no caminho certo, porque o volume de desinformação na plataforma caiu significativamente. Posso mencionar estudos que foram feitos por Stanford e a New York University, Michigan, o próprio Le Monde também. Também teria o maior prazer em encaminhar ao seu gabinete esses estudos, deputados, que eu menciono. A senhora podia encaminhar para a CPI, daí a CPI vai nos repassar a todos os deputados, até para que tenham acessos. Segundo o comunicado oficial, muitos conteúdos com informações incorretas foram removidos na semana anterior ao primeiro turno da votação. A senhora poderia informar que tipo de conteúdo era esse, a que se referia? A senhora tem essa informação? Ou tudo isso está no relatório que a senhora vai enviar? Primeiro turno das eleições de 2018, então nós estaríamos falando de... Foram retirados na semana anterior. O primeiro turno foi em outubro de 2018. Setembro. De cabeça eu não teria esse dado, deputado, mas... A senhora pode verificar, e se for preciso a gente faz também um pedido por escrito? Sim, com o maior prazer. Então, por favor. E também eu gostaria que a senhora pudesse informar quem eram os seus responsáveis e por que o conteúdo não é público, já que a senhora vai verificar essa informação. Ainda falando de eleições, porque esse é o escopo da nossa CPI, eu queria saber se o Facebook e o Instagram têm algum estudo, constituiu algum grupo de trabalho para apresentar medidas para mitigar ou para impedir que notícias falsas possam contaminar a eleição desse ano aqui no Brasil. A senhora tem alguma informação sobre isso? Deputado, a sua pergunta é diretamente relacionada a algum estudo específico? Desculpa, cortou um pouquinho aqui. Desculpa, eu vou refazer minha pergunta. Eu queria saber se o Facebook ou o Instagram, como a senhora já disse que pode falar também pelo Instagram, se tem algum grupo de estudo pensando em medidas que podem ser adotadas para ter um controle maior e evitar que as duas ferramentas possam ser utilizadas para comprometer resultados eleitorais ou para que se dissemine informações que comprometam o resultado eleitoral, para ser mais preciso. Sim, deputado, também lhe respondo a essa pergunta com bastante prazer e orgulho, porque existe uma equipe enorme e internacional dentro da empresa, olhando única e exclusivamente com este objetivo, e que está o tempo todo pensando em melhoria de ferramentas, em melhoria de produtos, em melhoria de parcerias, para que para que a desinformação não impacte o processo democrático eleitoral, não só do Brasil, mas de todos os países onde o Facebook opera. Se a senhora pudesse informar a gente quais as medidas, mesmo que a senhora não possa agora, mas que pudesse mandar para a gente, quais são as novas medidas que o Facebook está pensando em adotar para esse período eleitoral. Minha última pergunta, meu tempo está se esgotando, e a pergunta é um pouco longa, mas eu tenho certeza que a senhora será objetiva. Algumas contas com hábitos diários de postagem podem apresentar em algum momento, períodos, com lacuna de postagens, o que potencialmente pode indicar um apagão de conteúdo. O movimento dessa feita acontece com diversos canais políticos do YouTube, logo que foram instaurado o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, uma ação de remoção de conteúdo. Quando isso ocorre no Facebook, se ocorre, a plataforma consegue identificar tentativas de exclusão de conteúdo em algum período de tempo? Como funciona o armazenamento de postagens deletadas? Vocês possuem algum tipo de registro de publicações realizada durante toda a vida do perfil?
Deputado, eu não sei se eu entendi o início da sua pergunta, mas eu acho que eu entendi o final. Então, eu vou responder, depois o senhor me complementa. Sempre que um conteúdo no Facebook ele é deletado pelo usuário, o Facebook honra o compromisso de não seguir armazenando aquela informação. Essa é uma regra básica de privacidade e proteção de dados dos usuários. Com a exceção, deputado, se alguma autoridade de investigação solicita ao Facebook a preservação daqueles dados no curso de uma investigação. Então, é possível que uma autoridade de investigação, sabendo que existe a possibilidade de fulano, ao saber que está sendo investigado, deletar aquele conteúdo, ela pode solicitar diretamente por um portal que o Facebook criou de comunicação entre ele, a empresa e as autoridades de investigação, solicitar a preservação daqueles dados. Então, ainda que a pessoa delete aquele conteúdo, ele fica preservado para fornecimento às autoridades de investigação. Então, o deleta, mas mantém no arquivo. Se eu quiser saber de um período que teve um apagão, eu consigo, se houver a decisão de pedir, que vocês informem, é isso? Se tiver sido pedido com antecedência, né? Nunca é retroativo, mas se a autoridade pedir com antecedência, olha, Facebook, preserve esses dados de agora em diante. Esses dados passam a estar, assim, preservados. E os dados anteriores, não? Não, se não houve pedido de preservação, o Facebook tem um período ali, ele até é obrigado por isso, por força das legislações às quais ele é sujeito, principalmente na Europa, de fato honrar com o compromisso de deletar aquele conteúdo. Ok, queria agradecer e vou encaminhar as solicitações que fizemos aqui à senhora. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência à nossa lista de inscrições, está com a palavra o deputado Sargento Neri, que é o nosso relator da CPI. Doutora Mônica, boa tarde, é um imenso prazer conhecê-la. Obrigado por nos auxiliar aí com um tema tão importante. Eu vou, até para não ser injusto, eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para o Twitter, né, o representante do Twitter. Mas eu quero primeiro fazer uma explanação sobre a primeira pergunta. Eu já há mais de um ano criaram uma página com o meu nome e criaram essa página para denigrir a minha pessoa e minha posição política, colocando que eu estou até a serviço do PT. Tenho muito respeito aí pelos deputados do PT, mas não é a minha ideologia que eu trabalho. Já fizemos várias denúncias para o Facebook e o Facebook ultimamente só responde que está com um número reduzido de funcionários. Mas faz um ano que estamos denunciando e essa página não cai. E estão usando o meu nome, e não foi eu que criei. E às vezes eu fico pensando, até a criação, o Facebook pode ser que não tenha responsabilidade. Mas e depois que há a denúncia? Por que não... Qual que é a responsabilidade do Facebook de não tomar uma providência, já que já tem várias denúncias? Esse é um exemplo que eu estou colocando para fazer a seguinte pergunta. Como que a plataforma vê, doutora, sobre o projeto de lei da fake news, que impõe aí multa até pesada, 10% do ativo da empresa, né, no faturamento, é um percentual pesado, né, de multa, ou até advertência, né, impondo uma política de controle e regras, né, terá que barrar o uso de contas falsas, que é o caso dessa página que criaram no meu nome. E até pedi para a assessoria abrir, está em funcionamento. Aí eu pergunto, é excessivo? Como é que o Facebook vê essa imposição do Congresso nesse tema da legislação criada para, vamos colocar, direcionar as plataformas? Obrigada, Sargento, pela pergunta colocada.
Eu não conheço o seu caso específico, mas a gente pode discutir depois com a sua assessoria, tentar entender melhor. Enfim, a plataforma faz sim uma avaliação e constantemente o deputado está publicando nos seus relatórios de transparência, que são publicados a cada 6 meses, dados referentes a contas falsas que foram identificadas e removidas pela plataforma, remoção de conteúdo a pedido, por exemplo, de autoridades judiciais ou por violação às políticas da empresa. Então, acho que os relatórios de transparência, eles são um documento, um sinal bastante importante nesse sentido. Em relação ao projeto de lei, deputado, nós, enfim, como empresa, enxergamos com preocupação, e aqui eu queria fazer um parênteses para dizer, muita gente acha que as empresas de internet não querem nenhum tipo de regulação, e eu queria desmentir isso, né? O nosso próprio CEO, Mark Zuckerberg, em diversas situações e momentos, seja falando publicamente ou seja escrevendo sobre, já se posicionou, inclusive, contrariamente, de que é importante existir a regulação até para que as plataformas possam jogar dentro das regras do jogo, né? Não existir regras, às vezes, torna a tarefa mais difícil. Mas o que somos contrários, né, como empresa, é uma regulação que trave a inovação, uma regulação que engesse um país, que engesse a economia. E como o caso que eu citei quando respondi à deputada Janaína, obrigações excessivas, como, por exemplo, exigir documentos de identificação a toda e qualquer pessoa ou empresa que desejar rodar um anúncio no Facebook, é algo que a gente entende como empresa que vai, sim, trazer impactos negativos, não só para esses pequenos empreendedores, mas para o país de forma geral, porque, em última instância, a gente sabe que tem muita gente sobrevivendo por conta desse acesso à publicidade, principalmente o pequeno, que é feito no país hoje. Então, sim, deputada, a gente acredita que na Câmara exista muita possibilidade e espaço para que o texto do projeto seja melhorado, para garantir, de fato, esses espaços aí de crescimento econômico. E no período que a gente está vivendo, em que o online se fez tão presente, né, se fez tão necessário na vida de todo mundo, que os digam meus filhos que passam um dia aí na frente da telinha, desde comunicação e compartilhamento do conteúdo até viabilização mesmo, evitar que um negócio feche as suas portas, isso se torna ainda mais relevante. Mas, doutora, eu vou insistir só um pouquinho nessa questão, porque eu acho, é claro que o desenvolvimento social, econômico e digital é imprescindível até para os nossos tempos. E prova disso foi a pandemia, que nós tivemos que se reinventar. Mas o usuário do Facebook, porque uma coisa é querer exigir a documentação de quem quer montar uma página. Eu até concordo com a senhora que vai inibir muitos negócios e muitos usuários. Mas quando o usuário faz uma denúncia que está usando o nome dele e a plataforma não dá uma resposta, obrigando esse usuário a entrar judicialmente, já está lesando esse usuário. Ele vai ter que pagar advogado, vai ter um processo judicial, né, para que realmente seja derrubada uma página. Então, o Facebook hoje, ele também está trabalhando em conjunto com essa legislação para que dê mais segurança ao usuário quando dessas denúncias, quando dessas identificações. Porque no meu caso, por exemplo, deve ser filho de algum ladrão que eu prendi, né? Deve ser alguém que teve alguns dissabores dentro da minha profissão. Então, isso não veio o caso. Eu só dei um exemplo, porque acontece com milhares de pessoas, né? O Facebook, ele faz esse trabalho junto lá com a Câmara dos Deputados para dar esse respaldo ao usuário dele?
Sim, deputado, a Câmara se mostrou um espaço bastante aberto ao diálogo, ao próprio aperfeiçoamento. A nossa equipe em Brasília, em especial, eu mesmo já tive a oportunidade de participar de diversos debates aí que foram organizados, em especial pelo deputado Orlando Silva, que está direcionando esse debate dentro da Câmara dos Deputados, e a gente teve a oportunidade, sim, de participar dos debates e de contribuir a partir da perspectiva empresarial, né? O que nós, como empresa de tecnologia, enxergamos como sendo problemático. E aí eu queria aproveitar, Sargento, a sua fala para pontuar talvez uma outra falácia. Sei que não é o seu caso, porque conhece como funcionam as investigações, mas muita gente acha que existe anonimato na internet, que basta a pessoa se esconder por trás de um perfil falso, que o bandido ele nunca vai ser pego, né? E isso não é verdade. O Marco Civil da Internet ele obriga hoje as plataformas a coletarem determinados tipos de dados, os dados cadastrais e os dados de IP dos últimos 6 meses de utilização, são chamados metadados. O Facebook faz isso de forma muito diligente, e no curso de uma investigação criminal, ele fornece esses dados para as autoridades de investigação. Esses dados fornecidos pelo Facebook, em conjunto com os dados que os provedores de conexão à internet também fornecem às autoridades, eles são plenamente suficientes, deputado, para que se chegue a indivíduos por trás de condutas ilegais dentro da plataforma. Então, por isso que temos nos colocado contrário à necessidade de coletar ainda mais documentos, obrigar plataformas a coletarem, manusearem e guardarem esse documento por ainda mais tempo, sendo que os dados já colocados hoje são muito suficientes e, de fato, chegam às pessoas por trás desses ilícitos. Acho bacana, isso eu não sabia, muito bacana. Vamos para a segunda pergunta. Nós tivemos aí várias contas derrubadas, né, de usuários do Facebook. E por uma decisão monocrática, sem direito ao contraditório, à ampla defesa, né, desses usuários. Qual que é o posicionamento do Facebook quanto à liberdade de expressão? Por mais que... Porque uma coisa que eu até falei para o Fernando do Twitter, um jornal, né, vou até dar esse exemplo, a doutora, um jornal noticiou, através de um repórter, a satisfação da morte, se houvesse a morte do presidente da República. Então, esse veículo de comunicação é uma pessoa jurídica, ele tem responsabilidades, porque ele cria valor de juízo. É diferente de uma pessoa comum que está insatisfeita com uma autoridade. Então, por exemplo, tenho uma pessoa comum que está insatisfeita comigo e faz um desabafo, aí eu sou autoridade, eu vou lá e caneto e faço derrubar a conta dele. Mas contra aquele veículo de comunicação que tem uma responsabilidade objetiva, não se toma providência. É claro que são coisas distintas, plataforma e os veículos de comunicação, mas há uma distorção muito grande e a plataforma caiu nesse meio. É uma distorção muito grande, né, de imposições contra o cidadão e contra as redes de comunicações. E, infelizmente, eu não sei se a senhora vê assim, mas eu vejo dessa forma, as plataformas caíram no meio desse conflito. Eu queria saber como que o Facebook vê esse cerceamento de liberdade de expressão nesse momento. Porque, como disse o Fernando, a desinformação ela é milenar, né? Só os mecanismos, só as ferramentas mudaram. E hoje o Facebook é uma ferramenta que propicia aí a desinformação. Mas antes era um cartaz, era uma pichação, era o jornal. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, por favor. Obrigada, deputado, pela pergunta, porque ela me dá a chance de esclarecer um pouquinho mais, né? Primeiro, eu queria reforçar
um valor que é muito caro ao Facebook, e é uma das razões pelas quais eu, pessoalmente, tenho muito orgulho de trabalhar na empresa, que é a defesa da liberdade de expressão. Diria que uma das principais missões da empresa é dar voz a todos, né, independentemente do espectro. Em relação a conteúdo removido ou não, eu queria, enfim, lembrar que existe sim espaço para o contraditório dentro da plataforma do Facebook. Se um conteúdo é removido, é possível apelar daquela decisão, é possível saber por que aquele conteúdo foi removido, é possível discordar em muitos casos, porque nem sempre nós acertamos, acho que isso é importante pontuar, os conteúdos são restaurados, né? Porque, enfim, nem sempre se chega na decisão perfeita. O Facebook, além disso, deputado, ele recentemente anunciou a criação de um comitê de supervisão externa. É um comitê composto, hoje são 20 especialistas no mundo todo, ele deve crescer até o ano que vem para 40, mas são especialistas em liberdade de expressão que vão poder, de forma independente do Facebook, existe um trust que faz a gestão desse fundo, né, que financia esse trabalho, mas avaliar as decisões do Facebook sobre remoção de conteúdo. E é uma instância para fora do Facebook, com total poder de decisão, da qual o próprio Facebook não vai poder apelar. Então, se amanhã esse board, né, esse comitê decidir que o Facebook errou ao remover o conteúdo X ou Y, o próprio Facebook não tem como recorrer e vai precisar acatar isso. Logicamente, vai alimentar a política do próprio Facebook, melhorando esse processo como um todo. Isso é inédito na indústria, deputado, e é um experimento que eu estou muito curiosa de ver como vai ser feito. E trago o board aqui para exatamente, esse foi um projeto do qual eu mesma tive a oportunidade de participar pelos últimos 2 anos, tenho bastante orgulho dele, mas para mostrar como a empresa de fato está se abrindo esse escrutínio externo, está reconhecendo que não quer ser a única sozinha a tomar esse tipo de decisão e que é preciso sim essa participação e que a empresa aprenda o tempo todo, a partir inclusive de conversas como a que a gente está tendo hoje aqui. Só para terminar agora, doutor, é bem rápido. A esquerda acusa muito a direita, né? Aí é questão de ideologia, não é questão empresarial. Mas só para deixar claro, para que eu possa fazer o pedido. A esquerda acusa muito a direita de estar soltando aí fake news e tudo mais, e houve aí a derrubada de várias pessoas que dizem que são ligados ao presidente Bolsonaro, né? E através de uma ação judicial, o Facebook foi obrigado a derrubar. Pois bem, a Marina Silva, a candidata a presidente da República, ela imputou diretamente, publicamente, que o PT fez fake news contra ela na campanha. E, se não me engano, eu li uma matéria que houve um processo judicial no TSE, né, que a Marina Silva entrou contra o PT. Se houve um pedido judicial ao Facebook, o Facebook tem esses materiais da Marina Silva, o qual fez o pedido, teria esses materiais guardados ou não? Já que a senhora falou que quando se tem uma investigação, o Facebook tem uma política de armazenar esses dados até para subsidiar aí o judiciário ou o inquérito policial. E se fosse a possibilidade de nós fazermos o pedido desses materiais. Obrigado. Claro. Obrigada, deputado. Veja, acho que são 2 frentes diferentes que eu acho importante a gente esclarecer. O próprio Facebook derrubando conteúdo, porque ele entende que há violação às suas próprias políticas, essa é uma frente, e existe um outro campo de atuação que é um campo, e aí vamos lembrar que a empresa é global, ela está atuando em diversos países diferentes, onde cada legislação é única, né? Então, o que é calúnia ou difamação ou ofensa no Brasil não necessariamente é no Paquistão ou na Argentina, né? Então, acho que isso é importante a gente lembrar. Então, nesse segundo campo, onde não existe necessariamente uma violação às políticas da plataforma, da empresa, a empresa
é importante que o judiciário daquele país, daquela jurisdição, faça uma avaliação de se houve ou não cometimento de um crime que ensejaria a derrubada de um conteúdo ou de uma página ou de um perfil. E aí, nesses casos, o Facebook tende sempre a colaborar com as autoridades locais no processo de investigação, que acompanham, né, que são o meio para se chegar a uma decisão final, e tendo havido isso, eu não conheço, deputado, esse caso em especial, em particular, mas um requerimento formal por parte de vocês nos ajudaria a eventualmente encontrar se é que está disponível esse conteúdo. Bom, doutora, obrigado pelas respostas, foi de uma precisão muito grande. E parabéns à empresa, parabéns à senhora que vem nos explanar pela seriedade e o trabalho que vem fazendo. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, deputado. Agradecendo o deputado Sargento Neri, ainda temos o deputado Edmir Chedi para concluir, mas quero já convocar uma próxima reunião para o dia 14, e aí, durante a semana, a gente define se realmente vai ser dia 14 ou não, mas quero convocar aqui só para preparação para dia 14 às 10 horas da manhã. O deputado Edmir Chedi se encontra na sala, ele está inscrito aqui. O deputado Edmir Chedi ele tinha pedido para ser o último a presidente. perguntar. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo. Eu não sei, enquanto o deputado Edmir Chedi, se ele está aqui, é só uma observação, não sobre o depoimento da doutora Mônica, mas se a gente pudesse depois da reunião, mesmo que com 4 aqui, a gente conversar sobre a proposta de data que o senhor fez, até para ajudar e avançar. Se o Edmir não for fazer pergunta, a gente encerra, ainda dá para poder conversar rapidinho. Ele está entrando aqui, ele está entrando. Perfeito. Deputado Edmir, já me escuta? Deputado Edmir? Opa, consegui entrar aqui, amigo? Conseguiu entrar, é a sua vez. Está na sua inscrição aqui. Vou pedir para baixar um ali. pouquinho o som só. Tá. Então tem 15 minutos para poder questionar Tá. e fazer intervenções aqui com a Mônica. Tá, Com a muito palavra. pertinente as perguntas dos nobres colegas deputados, né? Agradecer a presença da Mônica, né, representando o Facebook e o Instagram. Vou procurar ser bem objetivo e agradecer a presença, parabenizar os senhores deputados e o presidente dessa CPI. Mônica, a análise de um post é feita somente a partir de denúncia de outros usuários da rede? Ou seja, o Facebook, Instagram, só analisa um post se for provocado a fazer isso? Ou tem outros dispositivos que você já explicou, mais ou menos, que existem, mas pelo jeito não estão funcionando, né? Porque se o deputado Sargento Neri está denunciando há 1 ano que a página não é dele e vocês não estão tomando providência, me desculpem, a pessoa está lá falando, a página não é minha, a página não é minha, a página não é minha. Vocês têm 35 mil funcionários no mundo, ótimo, tem que continuar empregando as pessoas, é necessário, nós precisamos de geração de emprego, mas em 1 ano vocês não conseguiram resolver esse problema. Então, eu vou te dizer o seguinte, eu estou com o mesmo problema do deputado Neri, faz pouco tempo, mas está aqui, ó. Eu peço para vocês resolver o problema, que a página não é minha, não faz 1 ano, faz pouco tempo, questão de 1 mês, mais ou menos. Quer dizer, e vocês não resolvem. Quer dizer, deputado Neri, eu vou esperar 1 ano também para ver se vão tomar providência. Então, Mônica, se você puder me responder, depois tem mais 4 perguntas rápidas só. Claro. Deputado, eu sinto muito, eu queria dar um contexto importante aqui em relação principalmente aos casos mais recentes. Com a pandemia, foi preciso que a empresa reduzisse drasticamente o número de pessoas fazendo avaliação de conteúdo, porque essas pessoas precisam fisicamente estar em um local e em conjunto. Então, esse é um dado que, com certeza, afeta as operações, mas acho importante entendermos que estamos em uma situação de excepcionalidade, né?
Eu desconheço o seu caso concreto, mas terei o maior prazer, deputado, em fazer um acompanhamento aí a partir da sua assessoria. E não, Mônica, deputada, só a pela resposta... oportunidade. Desculpa. O meu faz 30 dias, nós estamos em pandemia, está tudo bem. A Sargento Nery faz 1 ano, nós não estávamos em pandemia ainda. Quer dizer, então vocês reduziram o pessoal a 1 ano já? Que não conseguiram ver o que ele está pedindo há tanto tempo. Desculpa, mas eu tenho que retrocar um pouquinho aqui, né? Eu não tenho nem procuração para falar pelo deputado Nery. Me desculpa, deputado Nery, mas é que eu me sinto... Puxa vida, se a gente recebe lá, a pessoa está dizendo não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, há 1 ano, né? É difícil. Espero que vocês tomem providência, comecem a olhar isso. A palavra é sua, Mônica. Obrigada, deputado. Mas só para responder o início da sua pergunta, o Facebook não toma ação única e exclusivamente com base em denúncias. Proativamente, ele tem buscado identificar conteúdo, como é o caso das, enfim, contas falsas e especialmente discurso de ódio, que eu mencionei aquele percentual em alguma das respostas, já não me lembro qual, de identificação proativa já de 89% do conteúdo. Tá ótimo. Você tem, Mônica, senhora Mônica, doutora Mônica, qual é a média de bloqueados diariamente ou mensalmente no Brasil e no estado de São Paulo? Tem como a gente saber isso? Se tem como comparar com o mundo? Deputado, não, os relatórios de transparência do Facebook, eles sempre trazem dados globais, eles não trazem esses dados individualizados. Tá certo. Voltando um pouquinho agora, estamos falando de eleições de 2018, que é o objeto dessa CPI, fake news, essa preocupação da Assembleia, do país com tudo isso. Eu acho que a preocupação de vocês também, como empresa, né? Estamos chegando próximo de uma eleição de novo. Estou vendo meu amigo aqui, Arthur Mamãe Falei, pré-candidato, né? Mais uma campanha eleitoral no Brasil, né? A escolha agora de prefeitos e vereadores, onde a guerra é acirrada, né? É uma guerra, uma eleição. Quanto menor a cidade, às vezes, muito pior, né? Como é que o Facebook está se preparando para combater essa fake news aí nessas eleições? Há alguma medida nova que a rede pretende implementar esse ano? Até porque houve eleições aí no mundo, usaram... Agora, há pouco tempo, vários países tiveram eleições, né? Tem alguma coisa nova de 2018 para cá? Deputado, nós recentemente, acho que foi ontem, inclusive, anunciamos o aumento no escopo de transparência nas eleições de 2018. Vou trazer comparativamente. A transparência ela era focada em propaganda eleitoral e hoje a empresa ela ampliou esses esforços para todo tipo de propaganda eleitoral, mas também todo e qualquer tipo de propaganda que tenha a ver com temas políticos. Então, todo e qualquer anunciante que desejar rodar esse tipo de propaganda dentro da plataforma do Facebook vai precisar passar por um flow de autorização, provar a sua identidade, provar que está em território nacional para evitar interferência estrangeira. E esse anúncio, quando ele chegar no usuário do Facebook, o usuário vai poder clicar em uma bolinha circular que tem a letra I de informação no meio, e ao clicar nela ele vai poder saber, abre uma página muito interessante, ele vai poder saber o CNPJ, CPF, e-mail, telefone de quem está por trás do pagamento daquele anúncio, seja ele uma propaganda política, seja ele um anúncio de cunho político, o público que foi atingido por aquele anúncio, e também o quanto foi gasto, a média que foi gasta com aquele anúncio. Então, acho que a gente está falando aqui, com certeza, de um nível de transparência, e transparência eu diria que é um dos pilares centrais aí, quando a gente está falando em eleições democráticas, né?
Eu diria que esse vamos dizer, o grande produto, assim, deputado. É um avanço importante. Parabéns a vocês. Como é que a gente consegue, como é que vocês podem nos ajudar, né, a ter um equilíbrio entre o combate ao fake news e a liberdade de expressão? Vocês podem tentar auxiliar nós deputados, deputadas, essa CPI. Vocês devem estar estudando isso, tem essa discussão no mundo inteiro. Vocês têm como ajudar a gente? O que é que vocês acham? Até onde e como nós podemos cercear fake news, que é o que nós não desejamos? De modo algum, nós queremos cercear o direito da pessoa se expor, mas os fake news não são pessoas, são falsas pessoas. Vou falar aqui. Por favor. Deputado, quando nós assinamos o primeiro memorando de entendimento com o Tribunal Superior Eleitoral, tive a oportunidade de, na época, ir até o TSE e dialogar com o ministro, então, presidente do TSE, o ministro Fux, e ele tem uma fala que é eu acho muito forte, e que eu gosto muito dela, por isso eu vou repetir aqui, que é: a desinformação se combate com mais informação. Como educadora de formação, eu acredito muito nisso, e então poder participar e poder investir cada vez mais em programas que gerem educação midiática, que gerem mais informação, que tragam mais transparência para o Facebook é bastante importante. E aí, deputado, eu queria mencionar, quando o senhor fala em equilíbrio entre liberdade de expressão e coibição de notícias falsas, eu não sei se é a forma perfeita, mas a forma pela qual o Facebook conseguiu encontrar aí um meio do caminho foi não remover a desinformação, mas sim informar o usuário, trabalhar com checadores de fatos para dizerem para o usuário que aquela informação é falsa, que ela foi marcada como falsa por essa razão, e não de forma muito paternalista ir lá e remover a informação e tirar o direito de alguém que eventualmente deseje compartilhar aquele conteúdo, ou seja para criticar, ou seja porque nele acredite. Então, acho que esse foi o caminho, deputado, encontrado pela empresa nesse sentido, mas eu concordo com o senhor, o tema é muito difícil, os próprios acadêmicos especialistas na área divergem em relação ao que seja desinformação, não existe ainda consenso nesse sentido, apesar de ser um problema tão antigo, milenar, e a gente está nesse processo de aprendizado diário mesmo. Certo. Doutora, os conteúdos políticos no Facebook, no Instagram, representam quanto do total publicado? Eu não sei se você consegue, você falou que não tem dados do nosso país, por exemplo, global, mas nesse caso, você tem do Brasil ou do Estado de São Paulo, quanto que os conteúdos políticos representam do total das publicações do Facebook? Não tenho esse dado, deputado, mas posso fazer uma verificação interna. Com certeza esse dado não existe por país, mas a gente pode verificar se ele existe globalmente, mas não tenho ele comigo. Se tiver do Estado de São Paulo, é importante para a gente entender esse processo aí. E também dessa parte política, o que foi removido e bloqueado, se você puder verificar também, se tiver condição, informar essa CPI. A última pergunta, senhor presidente, eu já passei do prazo aqui, senhoras e senhores deputados. A preservação de uma publicação, você explicava agora há pouco para todos nós, que depende de um pedido na Justiça, e a Justiça comunica a vocês para vocês preservarem aquela publicação, né? Tá bom. Se não houver pedido da Justiça, rádios, televisões, têm que preservar, se não me falha a memória, por 90 dias, tudo que está... Acho que é isso, se não me falha a memória, tá? Salvo engano.
90 dias, tudo o que fez lá. Tem que ter um arquivo disso à disposição dos órgãos reguladores e tal. O Facebook tem um prazo para remover isso depois que a pessoa apaga a sua publicação? Tem? A senhora pode nos informar qual é esse prazo? Deputado, primeiro, só queria esclarecer que não depende de uma necessária... O pedido de preservação, ele não depende de uma ordem judicial. É um procedimento muito simples em que a autoridade de investigação, seja o policial federal ou o próprio promotor, ele acessa um site que é criado exclusivamente para ele, insere ali os dados do alvo dele, né, no caso o investigado, e solicita esse pedido. Ele é feito em menos de 2 minutos, então ele é muito simples. Não depende de uma ordem de um juiz, tá? Mas é importante entender também que a legislação hoje em vigor no Brasil não obriga que as plataformas façam esse tipo de preservação de conteúdo. O que o Marco Civil da Internet coloca é a preservação por 6 meses dos IP logs, que são os dados de acesso ali, e obviamente dos dados de registro daquela conta. Mas o Facebook também precisa cumprir, lembrando que existem legislações no mundo todo prevendo a proteção de dados e a privacidade dos usuários. Então, o Facebook, como empresa, também é obrigado a honrar a sua palavra de que quando um usuário decide deletar a sua conta ou determinado conteúdo, de que o Facebook não vai seguir armazenando aquele dado. Eu não tenho um número de dias específicos, mas isso ocorre, a total deleção, acho que nem é uma palavra em português, estou pensando aqui em inglês, mas que ocorre em questão de dias, deputado. Tá, depois se você puder, por gentileza, informar a CPI, o presidente, para que ele informe aos deputados, quanto tempo que, normalmente, pela regra de vocês, isso é mantido, para que a gente se informe como é que funciona tudo isso. Claro. Nós, quando pedimos a presença dos senhores, né, a primeira é para entender o processo que vocês têm, como é que funciona, para a gente entender a realidade desse mundo virtual. De forma que eu quero agradecer muito a sua presença, parabenizar os senhores e as senhoras deputadas que participaram, aqueles que ouvem aí todo esse debate dessa CPI na fake news aqui na Assembleia Legislativa, parabenizar o presidente Caio pelo trabalho dedicado que ele tem feito, a sua equipe, assessoria da Assembleia. Obrigado, Mônica. Boa tarde, senhores. Obrigado pela atenção, presidente. Obrigado, deputado Edmir Chedi, que foi autor do requerimento que oficializou o convite às plataformas. Dessa forma, então, Mônica, eu quero agradecer a gentileza da sua presença, da sua participação, que muito contribuiu aqui conosco. Se necessário for, nós convidaremos novamente para poder explicar, mas acho que foi de grande valia a sua presença, a participação. O Facebook, sem dúvida, é a mais popular das plataformas e tem a sua importância muito grande no processo democrático, e acho que é importante que a gente possa saber que a plataforma está trabalhando também para aperfeiçoar os seus mecanismos. Vou pedir as suas considerações finais, então, para a gente poder fechar aqui a reunião de hoje. Claro, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à paciência de vocês. Eu sei que eu falei demais. Outro dia eu falei em uma live e alguém comentou assim, essa tagarela não vai parar de falar nunca. Eu sei que eu falei muito, mas é muita coisa para a gente contar. E eu queria só acrescentar uma informação importante aí. Todo o conteúdo de anúncio eleitoral e político, ele fica armazenado em uma biblioteca por 7 anos, independentemente de ter sido deletado ou não. Então, tendo passado por esse processo, né, porque a empresa entende que é preciso um escrutínio maior sobre todo e qualquer conteúdo que tenha cunho eleitoral e político na plataforma, ele está disponível por 7 anos para consulta de qualquer um, independentemente de ser um agente de investigação ou não. Mas agradeço de coração a paciência de vocês e seguimos à total disposição dessa comissão. Queria fazer um alô especial também para a deputada Janaína, sou filha da USP também, é um prazer poder estar aqui contigo. Honra nossa! Obrigada, meu anjo. Legal. Dessa forma, então,
Vou dispensar aqui para que a Mônica possa, enfim, sair da plataforma, agradecendo a sua participação mais uma vez. Quero agradecer a participação aqui de todos os deputados que estiveram conosco, o deputado Arthur Duval, o deputado Edmir Chedi, o deputado Paulo Fiorilo, deputada Janaína Pascoal, deputado Sargento Neri, deputada Mônica Seixas, que participou conosco também. Queria agradecer a assessoria da Assembleia, a nossa assessoria, agradecer aos procuradores que estiveram e acompanharam a nossa reunião, doutora Vanessa e doutor Benetton. E eu vou encerrar aqui, eu já fiz a convocação para o dia 14, deputado Paulo, e aí a gente vai conversar, acho que não precisamos ficar abertos aqui para a TV Alesp discutindo data, a gente discute em off, para a gente não precisar, enfim, debater isso ao vivo, ok? Pela ordem. Mas só uma questão. Antes de concluir, então, com a palavra do deputado Paulo Fiorilo. Não é sobre Obrigada. a data. Tchau, Mônica. Desculpa. Obrigado. Tchau. Tchau, Mônica. Não é, na verdade, assim, eu acho que tem duas questões. Uma é essa que a gente discute ao final, e a outra, que agora ela falou tchau, eu perdi. Então, vamos encerrar, eu discuto no outro lá, vai. Dessa forma, então, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião da CPI das Fake News. Deixa eu só esperar aqui sair do... Olha aí na TV, porque eu não estou